Boa noite. De qual estado e a que horas você está ouvindo isso? Comenta aí. Seja bem-vindo ao Portal da Insônia. Imagine ser uma garota de 14 anos na Europa, por volta do ano 1100. Um dia, seu pai entra no seu quarto e anuncia que você vai se casar. Não com o rapaz que você talvez tenha visto no vilarejo, mas com um nobre de 40 anos que você nunca encontrou na vida. A união de vocês vai garantir mais terras para a sua família e selar a paz com um antigo rival. Para nós, hoje, isso soa como um pesadelo, mas na Idade Média, para as famílias nobres, era apenas um negócio. O casamento não tinha quase nada a ver com amor ou escolha pessoal. Era um contrato, uma aliança estratégica para unir terras, selar a paz entre reinos ou garantir poder. Era como uma fusão de empresas nos dias de hoje, só que usando pessoas como garantia. As negociações eram feitas entre os pais dos noivos, que eram os verdadeiros interessados. Eles discutiam o dote, ou seja, a fortuna em terras, ouro ou bens que a noiva levava para o casamento, e as propriedades que o noivo oferecia em troca. A noiva era uma peça valiosa nesse tabuleiro, e sua opinião raramente era consultada. O importante era a linhagem, a riqueza e, claro, a capacidade de gerar um herdeiro homem para continuar o nome da família. A Igreja Católica, com o tempo, tentou mudar um pouco esse cenário. Ela passou a defender que o casamento era um sacramento, uma união sagrada abençoada por Deus, e que, para ser válido, precisava do consentimento livre dos dois. Mas, na prática, esse sim era muitas vezes uma formalidade. Uma jovem nobre não tinha como dizer não ao pai ou ao senhor feudal, que era o chefe da família e quem decidia seu destino. Por isso, o casamento era visto principalmente como um acordo público. A cerimônia nem sempre acontecia dentro de uma igreja. Às vezes, era na porta do templo ou em uma praça, para que toda a comunidade visse que o pacto estava selado. A união era, acima de tudo, um compromisso de lealdade entre famílias, não necessariamente entre corações. O amor, se viesse, era um bônus inesperado, não um pré-requisito. Com um começo de vida a dois baseado em terras e poder, sem espaço para afeto ou conexão, fica a pergunta: o que acontecia quando o coração, mais tarde, decidia seguir um caminho diferente? A base de tudo era um dever, não um desejo. E essa era uma base bem frágil para se construir uma vida. Se o casamento era um contrato, um negócio de família, o que acontecia com o coração? A resposta da Idade Média para essa pergunta é surpreendente e cheia de contradições. Na mesma época em que os casamentos eram arranjados a frio, uma ideia quase revolucionária começou a florescer nas cortes do sul da França: o amor cortês. O amor cortês era basicamente um código de conduta para o amor fora do casamento. Era um romance idealizado, secreto e, na maioria das vezes, platônico. A dinâmica era quase sempre a mesma. Um cavaleiro, geralmente jovem e de posição inferior, se apaixonava perdidamente por uma dama da nobreza, quase sempre casada com um senhor feudal poderoso. Muitas vezes, o próprio chefe do cavaleiro. Esse amor não era para ser consumado. Era para ser sentido, sofrido e, acima de tudo, para enobrecer a alma do cavaleiro. Ele se tornava um servo da sua amada. Em nome dela, ele lutava em torneios, escrevia poemas, fazia juras de lealdade eterna e se esforçava para ser um homem melhor. A dama era colocada num pedestal, quase intocável. Era ela quem ditava as regras do jogo, aceitando ou recusando os favores do seu admirador. E quem espalhava essa nova moda? Os trovadores. Pense neles como os influenciadores da época, poetas e músicos que viajavam de corte em corte cantando as histórias desses amores impossíveis. Graças a eles, o amor cortês se tornou o assunto do momento na alta sociedade, um ideal de romance e civilidade que refinava os costumes brutos dos guerreiros medievais. Aqui entra a grande contradição da época. A Igreja condenava o adultério como um dos piores pecados. Mas, ao mesmo tempo, a elite nobre aplaudia e celebrava essas histórias de amor proibido, desde que seguissem as regras da discrição e da idealização. Era uma forma de dar um espaço para o sentimento, para a paixão que não podia existir dentro do casamento formal. A grande questão que fica é: esse amor era só platônico? Na teoria, sim. O amor cortês era sobre a alma, a devoção, o sofrimento nobre. Mas é difícil acreditar que, entre olhares, poemas e encontros secretos, a linha nunca fosse cruzada. Era um jogo perigoso, celebrado na arte, mas punido na vida real se fosse descoberto. É curioso pensar como uma sociedade tão rígida criou uma válvula de escape tão poética e perigosa para o coração. Era como se admitissem que o dever era uma coisa, mas o desejo era outra, e que, de algum jeito, era preciso encontrar um lugar para os dois.
Enquanto essa nobreza negociava casamentos como se fossem acordos de terra e os trovadores cantavam sobre amores proibidos, a Igreja Católica olhava para essa união de uma forma completamente diferente. Para a Igreja, o casamento não era um negócio nem um poema. Estava se tornando algo muito maior, um pilar da fé e da sociedade. Durante a Alta Idade Média, a Igreja consolidou seu poder e começou a organizar a vida das pessoas de um jeito que nunca tinha feito antes. Ela pegou o casamento, que muitas vezes era um acordo informal de família, e o transformou em um sacramento. Em outras palavras, não era mais só um contrato entre duas pessoas, era um pacto sagrado, uma promessa feita diante de Deus que só Ele poderia desfazer. E se era sagrado, era também indissolúvel. Uma vez casados, era para sempre. A frase "até que a morte os separe" não era uma poesia romântica, era a regra. O divórcio, como a gente conhece hoje, simplesmente não existia. A única saída era a anulação, um processo raríssimo e muito caro, que só acontecia se fosse provado que o casamento nunca foi válido para começar, como no caso de parentesco muito próximo. Essa regra transformou o adultério. Ele deixou de ser apenas uma traição pessoal ou uma quebra de contrato familiar. Agora era um pecado mortal, uma ofensa direta a Deus e à santidade do matrimônio. A relação sexual fora do casamento era vista como o pecado da carne, uma fraqueza que manchava a alma e colocava a salvação em risco. Para lidar com isso, a Igreja usava a confissão e a penitência. Quem cometia adultério e se arrependia tinha que confessar a um padre e cumprir uma punição para limpar a alma. As penitências podiam ser duras, longos jejuns, peregrinações a lugares sagrados ou humilhações públicas. Isso dava um poder imenso ao padre no confessionário, que se tornava o juiz da vida íntima das pessoas. A pena mais severa, reservada para os casos mais escandalosos, era a excomunhão. Ser excomungado significava ser expulso da comunidade cristã, quase uma morte social naquela época. A Igreja tentava criar uma ordem divina na vida humana, mas ao trancar a porta do casamento com regras tão rígidas, em um mundo de uniões sem amor, talvez tenha deixado a janela do desejo proibido ainda mais convidativa. As regras eram claras, mas o coração humano nem sempre as segue. Para a Igreja, o adultério era uma mancha na alma, um pecado mortal que levava à condenação eterna. Mas na terra, para as famílias nobres, o problema era muito mais imediato e concreto. Uma traição não ameaçava apenas a salvação da alma, mas algo que, para eles, era quase tão sagrado quanto a pureza da linhagem. Pense na linhagem não como uma árvore genealógica bonita na parede, mas como a escritura de uma propriedade valiosa. Era essa garantia de que o poder, as terras e os títulos passariam de pai para filho de forma legítima. O sangue nobre era a base de toda a estrutura social. Um único filho bastardo, nascido de um adultério da esposa e criado como herdeiro legítimo, podia destruir tudo. Seria uma fraude que colocaria em risco alianças, provocaria guerras por sucessão e anularia décadas de planejamento familiar. É por isso que existia um peso tão diferente para a infidelidade do homem e da mulher. Quando um nobre tinha uma amante e filhos fora do casamento, era visto como uma falha moral, um pecado, sim, mas esses filhos não tinham direito a nada. Eles eram ilegítimos, marcados para sempre, e não representavam uma ameaça à linha de sucessão principal. A esposa, muitas vezes, tinha que aceitar e calar. Agora, se a mulher casada cometesse adultério, a história era outra. A traição dela era uma catástrofe. Um filho nascido dessa relação secreta seria, aos olhos de todos, o herdeiro legítimo do marido. Ele poderia herdar tudo, enganando uma família inteira e passando para frente um sangue que não era o daquela linhagem. O adultério feminino era uma ameaça direta à ordem, ao poder e à estabilidade política. A desconfiança era tamanha que a honra de uma família inteira dependia da castidade de suas mulheres. O controle sobre elas era absoluto. Qualquer suspeita de infidelidade era investigada com rigor, e a punição era exemplar, não apenas para castigar o pecado, mas para enviar uma mensagem clara. A mulher era a guardiã da herança mais valiosa de um homem, a certeza de que seus filhos eram de fato seus. No fim, o medo do adultério feminino não era apenas sobre moral ou religião. Era sobre o medo do caos. O medo de que um segredo guardado por uma mulher pudesse derrubar um castelo, desfazer um reino e reescrever o futuro de uma dinastia inteira. A estabilidade de um mundo inteiro parecia depender do que acontecia a portas fechadas. Se a Igreja se preocupava com a salvação da alma, a lei dos homens estava focada em algo muito mais terreno e imediato: a honra e a propriedade.
E quando uma mulher era acusada de adultério na Idade Média, a justiça secular não se preocupava com penitências. Ela usava a navalha, a fogueira e a força bruta para punir o que considerava não apenas um pecado, mas um crime de alta traição contra a família. A lei tinha pesos e medidas completamente diferentes. Se um homem nobre traísse a esposa com uma camponesa ou uma serva, isso era visto como uma falha moral, mas raramente como um crime punível pela lei civil. Na pior das hipóteses, uma multa. Agora, se a mulher casada fosse a infiel, a situação mudava da água para o vinho. Ela não estava apenas quebrando um voto sagrado, estava cometendo um atentado direto contra a propriedade e a honra do marido. As punições eram pensadas para serem cruéis e, acima de tudo, públicas. O objetivo era fazer dela um exemplo. Uma das primeiras etapas era a humilhação. Em muitas regiões, a mulher adúltera tinha a cabeça raspada com uma navalha. O cabelo era um símbolo de feminilidade e vaidade, e tirá-lo era uma forma de roubar sua identidade. Depois, ela podia ser despida e forçada a caminhar pelas ruas do vilarejo, exposta ao desprezo e à violência da comunidade. Se a humilhação não fosse suficiente, a lei previa a mutilação. Em alguns códigos legais, especialmente os de origem germânica, a punição era a desfiguração permanente. A mulher podia ter o nariz ou as orelhas cortadas, uma marca que ela carregaria no rosto para sempre, anunciando seu crime a todos que a vissem. Era um castigo que a excluía socialmente e a tornava fisicamente indesejável. E no fim da linha, havia a morte. Dependendo da região e da gravidade do caso, a mulher adúltera podia ser queimada na fogueira, afogada em um rio ou até mesmo enterrada viva. O amante, claro, também era punido, muitas vezes com a morte. Em alguns lugares, a lei chegava ao extremo de dar ao marido o direito de matar a esposa e o amante se os pegasse em flagrante, sem precisar de julgamento. Era o assassinato justificado pela honra. Essa brutalidade toda revela algo profundo sobre aquela sociedade. A lei não estava apenas punindo um ato de infidelidade. Ela estava usando o corpo da mulher para mandar uma mensagem de poder. Uma mensagem de que sua vida, sua honra e seu destino não pertenciam a ela, mas ao homem a quem ela foi entregue em casamento. Imagine a cena. Um nobre medieval volta para seu castelo mais cedo do que o esperado. Ele sobe para seus aposentos e encontra a porta trancada. Com o coração acelerado pela suspeita, ele arromba a porta e se depara com a cena que era o maior pesadelo e a maior desonra para um homem da sua posição. Sua esposa com outro homem. Em muitas partes da Europa, a lei tinha uma resposta assustadora e imediata para esse momento. Era o conceito do crime em flagrante delito, ou seja, quando os amantes eram pegos no ato. Nessas circunstâncias, a lei secular, a lei dos homens, abria uma exceção terrível. Se o marido, cego pela fúria, matasse os dois ali mesmo, naquele instante, ele poderia ser legalmente perdoado. Não era considerado um assassinato a sangue frio. Era visto como uma reação justificável à violação máxima da sua honra e de sua propriedade, que, aos olhos da lei, incluía a sua esposa. Por um breve e violento momento, o marido se tornava o juiz, o júri e o carrasco. A lei reconhecia que a chamada ira justa de um homem traído era uma força quase incontrolável e dava a ele o poder de vida e morte. Esse direito, claro, era uma via de mão única. Uma esposa que encontrasse seu marido com outra mulher não tinha a mesma liberdade. Se ela, em um ato de desespero ou raiva, matasse o marido infiel, seria julgada por assassinato, sem atenuantes. A honra a ser defendida era a do homem. A mulher era a guardiã dessa honra, e a falha dela era uma ofensa pública que exigia uma reparação violenta. A própria brutalidade da cena servia como sua própria prova. Os corpos dos amantes encontrados juntos no leito conjugal eram a evidência do crime e a justificativa para a punição. Não havia necessidade de um tribunal, porque a justiça já havia sido feita com a ponta de uma espada ou de um punhal. O sangue lavava a desonra. É um pensamento sombrio e revelador. Uma lei que, em essência, se afasta e permite que a fúria de um homem tenha o poder de apagar duas vidas. Nesses momentos, a justiça não era sobre fatos ou julgamentos, mas sobre o violento e imediato resgate do orgulho de um homem. A vida humana, às vezes, valia muito menos que a honra. Na sociedade medieval, o adultério tinha dois rostos, duas sentenças e duas consequências completamente diferentes. A balança da justiça, tanto a divina quanto a dos homens, era visivelmente desequilibrada, e o peso da culpa caía de forma esmagadora sobre os ombros da mulher. Era o mais claro exemplo de dois pesos e duas medidas. Para um homem, especialmente um nobre,
A infidelidade era frequentemente vista como um deslize moral, uma fraqueza da carne, mas raramente como um crime que abalasse sua posição. Ele podia ter amantes, e os filhos nascidos dessas relações eram simplesmente bastardos. Eram os filhos da vergonha, sem direito ao nome da família, às terras ou a qualquer herança. O sistema era cruel com eles, mas, de certa forma, protegia a linhagem principal. A traição do homem criava uma complicação, mas não uma crise. Sua esposa, legalmente, tinha pouquíssimo a fazer. Ela não podia pedir o divórcio por infidelidade. Na maioria dos casos, esperava-se que ela suportasse a humilhação em silêncio. A honra dela estava ligada à do marido, mas a dele parecia flutuar acima de suas próprias ações. A igreja podia exigir uma penitência dele, mas a sociedade dos homens muitas vezes dava de ombros. Agora, vamos virar a moeda. Se a mulher casada cometesse adultério, não era um deslize, era a ruína completa. A traição dela não era vista como uma simples fraqueza pessoal. Era um ataque direto à fundação da família e da sociedade. O motivo, como vimos, era a pureza da linhagem. O corpo dela era o receptáculo da herança, a garantia de que o filho que carregava era do seu marido. A infidelidade feminina introduzia a dúvida, o caos. O filho de um adultério poderia ser criado como o herdeiro legítimo, herdando um poder e uma riqueza que não lhe pertenciam por sangue. Era uma fraude biológica com consequências políticas e econômicas devastadoras. Por isso, a punição não era apenas para castigá-la, mas para aterrorizar qualquer outra mulher que pensasse em seguir o mesmo caminho. A traição dele era um pecado contra a moral. A dela era um crime contra a ordem. Para ele, o adultério era uma mancha que o tempo e a confissão podiam lavar. Para ela, era uma marca de fogo que a definia para sempre, levando-a à mutilação, ao exílio social ou à morte. No fim, a questão não era sobre amor ou desejo, mas sobre controle. O corpo do homem era dele, o corpo da mulher pertencia à sua linhagem. Para entender a Idade Média, é preciso entender que o corpo de uma mulher nobre não era exatamente dela. Ele era uma posse da família, um ativo da linhagem. E seu ventre, a capacidade de gerar filhos, não era um assunto privado. Era, sem exageros, uma questão de Estado. Toda a obsessão com a fidelidade feminina vinha de um problema muito prático: a ausência de testes de DNA. Em um mundo onde o poder, as terras e os títulos passavam de pai para filho, a única certeza sobre a paternidade de um herdeiro era a reputação da mãe. A fidelidade dela era a única prova de que o sangue da dinastia continuaria puro, sem fraudes. Pense nas consequências de uma dúvida. Se um rei morresse e houvesse a menor suspeita de que seu herdeiro não era seu filho de verdade, isso era o estopim para uma crise. Tios, primos e outros nobres com alguma gota de sangue real poderiam se sentir no direito de reivindicar o trono. Uma suspeita de adultério não gerava apenas um escândalo familiar. Podia gerar uma guerra civil. É por isso que a mulher era vista como a guardiã da estabilidade política. Seu corpo era o território onde o futuro de um reino era semeado. A virgindade dela antes do casamento era a garantia de que o primeiro filho seria, sem sombra de dúvida, do marido. E sua castidade durante o casamento era a segurança de que toda a prole era legítima. Ela era um instrumento essencial na manutenção da ordem. Essa visão transformava o adultério feminino em um ato de traição quase tão grave quanto conspirar contra o rei. Ao se envolver com outro homem, ela não estava apenas quebrando um voto matrimonial. Ela estava potencialmente plantando um inimigo no coração do poder, um herdeiro ilegítimo que poderia usurpar a herança e mergulhar o reino no caos. O controle sobre seu corpo era, na prática, uma questão de segurança nacional. É fascinante e assustador pensar nisso. O espaço mais íntimo de uma pessoa, seu corpo, transformado em propriedade pública, em um campo de batalha político. O destino de milhares de pessoas, a paz de um reino inteiro, podia depender do que acontecia a portas fechadas no quarto de uma rainha ou de uma duquesa. E nesse grande tabuleiro de poder, a mulher raramente era vista como uma jogadora, mas sim como a peça mais vigiada de todas. Poucas mulheres na Idade Média tiveram tanto poder quanto Leonor da Aquitânia. Ela não era apenas uma rainha consorte, era duquesa da Aquitânia, uma das regiões mais ricas e cultas da Europa, por direito próprio. Era inteligente, determinada e dona de uma personalidade que ofuscava seu marido, o rei Luís VII da França. Um homem devoto, quase um monge no trono. A tensão entre os dois explodiu longe de casa, no calor e na poeira da Segunda Cruzada, uma expedição militar e religiosa para a Terra Santa. Lá, na exótica cidade de Antioquia, na atual Turquia, Leonor reencontrou seu tio, Raimundo de Poitiers. Ele era charmoso,
Um líder militar experiente e, ao contrário do rei, compartilhava com Leonor a cultura vibrante e a língua do sul da França. Os dois passavam horas juntos, conversando, rindo, planejando estratégias militares. Para os austeros nobres franceses que acompanhavam o rei, aquela proximidade era escandalosa e imprópria. E a fofoca, a arma mais letal das cortes medievais, começou a se espalhar como fogo em palha seca. A rainha e seu próprio tio eram amantes. O rumor chegou aos ouvidos do rei Luís. Verdade ou não, o estrago estava feito. Luís, consumido pelo ciúme e pela humilhação pública de ser um marido traído em plena cruzada, agiu. Ele ignorou os conselhos militares de Raimundo e Leonor e, de forma abrupta, arrastou sua esposa de Antioquia à força, tratando-a quase como uma prisioneira. A relação dos dois, que já era fria, congelou de vez. Eles mal se falavam no caminho de volta para a Europa. O casamento sobreviveu por mais alguns anos, mas a ferida nunca cicatrizou. Pouco tempo depois, a união foi anulada. A desculpa oficial foi a consanguinidade, ou seja, o fato de serem parentes distantes, algo comum na nobreza. Mas todos na Europa sabiam que a verdadeira razão era a suspeita que nasceu em Antioquia, uma desconfiança que envenenou para sempre o leito real. Nunca saberemos se Leonor realmente traiu o rei. Mas a história dela mostra que nem mesmo a rainha mais poderosa da Europa estava imune. A simples suspeita de adultério era uma mancha que podia dissolver um casamento real, redesenhar o mapa do poder e provar que, no fim das contas, a honra de um rei ainda era medida pela fidelidade de sua rainha. Livre do rei francês, Leonor não perdeu tempo. Em um movimento político genial, apenas 8 semanas após a anulação de seu primeiro casamento, ela se casou com Henrique Plantageneta, que logo se tornaria o rei Henrique II da Inglaterra. Juntos, eles formaram o casal mais poderoso da Europa, controlando um vasto império que ia da Escócia até a fronteira com a Espanha. Mas o casamento, que começou como uma aliança poderosa, logo se transformou num campo de batalha. Leonor não era uma rainha submissa. Ela era uma governante por direito próprio, politicamente astuta e que não hesitava em desafiar o marido. A relação dos dois foi marcada por brigas, ambição e uma constante disputa por poder. Ironia do destino, o próprio Henrique era famoso por suas amantes, mas era só a reputação de Leonor que continuava sendo um problema. Os velhos rumores da cruzada, de sua suposta infidelidade com o tio, nunca foram esquecidos. E Henrique, um rei calculista, percebeu que a acusação de adultério, mesmo que antiga e sem provas, era a arma perfeita para minar a autoridade de sua esposa. Era uma forma de lembrá-la de seu lugar, de questionar seu caráter e, por consequência, seu direito de governar. O ponto de ruptura veio em 1173. Cansada de ser marginalizada pelo marido, Leonor fez algo impensável. Ela apoiou seus próprios filhos numa grande rebelião contra o pai, o rei Henrique. Foi um ato de traição política aberta. Quando a rebelião fracassou, a vingança de Henrique foi implacável, mas não com a morte. Ele sabia que matar Leonor seria um escândalo. Em vez disso, ele a condenou a uma punição talvez ainda pior para uma mulher como ela: a invisibilidade. Por 15 longos anos, a rainha mais poderosa da Europa viveu em uma prisão dourada. Ela foi confinada em vários castelos, com todo o conforto material, mas completamente isolada do poder, dos filhos e do mundo. A acusação de ser uma mulher leviana e perigosa, nascida anos antes, serviu como a justificativa moral perfeita para trancafiar uma rival política. A história de Leonor mostra como a suspeita de adultério podia ser mais do que uma questão de honra. Nas mãos de um homem poderoso, ela se tornava uma corrente, uma ferramenta política para conter uma mulher forte demais. A reputação, uma vez manchada, podia se transformar nos muros da mais eficaz das prisões. Longe dos palácios e das tramas políticas, a vida seguia um ritmo diferente, mais simples, mas não menos cruel. Nos pequenos vilarejos espalhados pela Europa medieval, o adultério também era um fantasma, mas um que assombrava celeiros e vielas de terra batida, e cuja justiça era decidida pela comunidade. Vamos imaginar uma mulher chamada Joana. Ela não era uma rainha, nem uma duquesa. Era uma camponesa, casada com um agricultor chamado Pierre, e sua vida era feita de trabalho duro no campo, de cuidar da casa e dos poucos animais que tinham. O mundo dela era o vilarejo, a igreja, o poço, o mercado semanal. Um dia, Joana foi vista conversando perto da fonte com o filho do ferreiro, um rapaz que tinha ajudado seu marido a consertar uma ferramenta. Uma conversa breve, talvez uma risada compartilhada sobre o calor ou a colheita. Mas num vilarejo onde a vida de todos é um livro aberto e a desconfiança é constante,
O olhar de uma vizinha invejosa foi o suficiente. A semente do boato foi plantada. Primeiro, foi um sussurro entre duas mulheres lavando roupa. Depois, um comentário malicioso na taverna. Em poucos dias, a história já era outra. Joana e o rapaz não estavam apenas conversando. Eles eram amantes. O boato, como uma praga, chegou aos ouvidos de Pierre, seu marido, e do padre do vilarejo. Para Pierre, não era uma questão de linhagem, mas de honra. Ele era agora um marido traído, um motivo de piada entre os homens. Para o padre, era um pecado público que manchava a moral de seu rebanho e exigia uma correção exemplar. Joana não teve direito a um julgamento. A acusação da comunidade era sua sentença. A punição foi imediata e pública. Joana foi arrastada para a praça da igreja. Lá, diante de todos os seus vizinhos, as pessoas com quem cresceu, teve a cabeça raspada. Foi forçada a desvestir um tecido áspero e a caminhar descalça pelas ruas, enquanto o padre proclamava seu pecado. Pierre a repudiou e nenhuma outra família do vilarejo ousou lhe oferecer abrigo. Joana não tinha um reino para perder, nenhuma coroa para ser tirada. Ela perdeu seu mundo inteiro. Perdeu o marido, a casa, o trabalho e, o mais importante, seu lugar na única comunidade que conheceu. Em um mundo onde sobreviver sozinho era quase impossível, ser expulsa da teia social era uma sentença de morte lenta. A história dela, que não está nos grandes livros, nos lembra de que o poder de destruir uma vida não estava apenas nas mãos dos reis, mas também na língua venenosa de um vizinho. Para uma camponesa como a Joana, não existia um julgamento formal num tribunal com advogados e testemunhas. O tribunal dela era a praça do vilarejo, e os juízes eram seus próprios vizinhos, a mesma comunidade que a viu crescer. E nesse tribunal popular, a humilhação pública não era uma consequência da sentença. Ela era a própria sentença. O processo era um ritual de degradação social, pensado para quebrar o espírito da pessoa acusada antes mesmo de qualquer veredito. A caminhada da vergonha era um dos métodos mais comuns. A mulher, com a cabeça raspada e vestida em trapos, era forçada a andar pelo vilarejo, enquanto a comunidade a seguia, insultando-a, cuspindo, atirando sujeira. A mensagem era clara: você não pertence mais a nós. Em algumas regiões, essa humilhação se transformava num evento chamado Charivari. Era um desfile barulhento e caótico, uma espécie de carnaval macabro. Os moradores saíam às ruas batendo em panelas e potes, fazendo o máximo de barulho possível, seguindo a pessoa acusada para expor seu pecado a todos. O barulho não era só para humilhar, era para purificar a comunidade, expulsando o mal através do som e da fúria coletiva. E por que as pessoas participavam disso com tanto fervor? Não era apenas por crueldade, era uma forma de reafirmar as regras do grupo, de mostrar o que acontecia com quem saía da linha. Ao participar da humilhação de um, todos os outros reforçavam seu próprio lugar dentro da comunidade, sua própria virtude. Era um ato de autopreservação social disfarçado de justiça. Quando o padre finalmente declarava a penitência ou o senhor do feudo, pronunciava uma punição. Muitas vezes já era tarde demais. A verdadeira punição, a morte social, já tinha sido cumprida pela comunidade. A pessoa acusada já era uma pária, uma figura fantasmagórica em seu próprio lar. A exclusão, o ostracismo, era uma pena mais pesada do que qualquer multa ou açoitamento. É uma ideia que atravessa os séculos, essa de que ser julgado por seus pares pode ser a mais aterrorizante das justiças. Ser condenado por um estranho é uma coisa, mas ser sentenciado pelos rostos que você conhece desde criança, ser transformado em um ninguém pela sua própria gente, essa é uma solidão de outro tipo. E quando a acusação de adultério era apenas um boato? Quando não havia flagrante, nem confissão, nem testemunhas, como a justiça medieval, tão obcecada com provas e honra, lidava com a dúvida? A resposta é uma das práticas mais bizarras e fascinantes daquela época. Eles apelavam para um juiz que, na teoria, era infalível. Eles chamavam Deus para o tribunal. Essa prática tinha um nome: ordalho, ou julgamento de Deus. A lógica por trás era uma mistura de fé profunda e desespero. Acreditava-se que Deus, sendo justo, não permitiria que um inocente fosse punido. Então, o acusado era submetido a uma prova física extrema, e o resultado era interpretado como o veredito divino. Era um sistema de justiça baseado no milagre. Os métodos eram variados e aterrorizantes. No ordalho do ferro quente, o acusado tinha que carregar uma barra de ferro em brasa por alguns passos. Depois, sua mão era enfaixada e selada. 3 dias depois, o sacerdote abria a faixa. Se a queimadura estivesse cicatrizando bem, sem infecção, era um sinal da intervenção divina. A pessoa era inocente. Se estivesse infeccionada,
era a prova da culpa. Havia também o ordalho da água fervente, onde a pessoa tinha que mergulhar o braço num caldeirão para pegar uma pedra no fundo. A lógica era a mesma da mão queimada, mas talvez o mais cruel e irônico fosse o da água fria. O acusado era amarrado e jogado em um rio ou lago. Se afundasse, era declarado inocente, pois a água pura o havia aceitado. Se boiasse, era culpado, rejeitado pela água. Era uma escolha entre morrer afogado e inocente ou sobreviver e ser condenado. E para casos menos graves, ou para clérigos, existia a bizarra prova do pão e queijo. O acusado tinha que comer um pedaço de pão e queijo que havia sido consagrado por um padre. A crença era que um culpado, com o peso do pecado na alma, não conseguiria engolir o alimento sagrado. Ele engasgaria, e isso seria o sinal de sua mentira. Com o tempo, por volta do século XIII, a própria Igreja começou a proibir os ordalhos, percebendo que eles eram mais superstição do que um ato de fé. Mas, por séculos, essa foi a justiça possível quando todas as outras falhavam. Era um jeito desesperado de buscar uma certeza que os homens não conseguiam encontrar. Uma forma de entregar o destino nas mãos de Deus, ou talvez, simplesmente, nas mãos do acaso. Na teoria, a ideia dos ordalhos era perfeita. Deixar que a mão de Deus mostrasse a verdade, encerrando qualquer dúvida. Mas na prática, havia um problema fundamental. Entre a mão de Deus e o acusado, havia sempre a mão de um homem. E a mão de um homem pode ser tendenciosa, cruel e, acima de tudo, manipuladora. Pense nisso por um momento. Quem preparava o ordalho? Geralmente um sacerdote ou um oficial do senhor local. Quem decidia a que temperatura o ferro deveria ser aquecido? Quem media a profundidade do caldeirão de água fervente? Essas provas divinas estavam cheias de variáveis humanas, e eram nessas brechas que a fraude entrava. A manipulação podia ser sutil. No ordalho do ferro quente, a verdadeira prova não era carregar a barra, mas o que acontecia depois. O sacerdote que enfaixava a mão do acusado podia usar um unguento que ajudasse na cicatrização, ou se quisesse garantir uma condenação, podia aplicar algo que irritasse a ferida, ou usar um pano sujo para provocar uma infecção. A interpretação de bem cicatrizado 3 dias depois era completamente subjetiva, dependendo da boa ou má vontade do juiz. O sistema era uma ferramenta de poder perfeita. Se um senhor feudal quisesse se livrar de um camponês incômodo que foi acusado de adultério, o ordalho era o teatro ideal para isso. A comunidade via um julgamento justo e divino, quando, na verdade, o resultado já havia sido decidido nos bastidores. O medo e a superstição do povo faziam o resto. A pressão psicológica também era uma arma. O ritual inteiro era desenhado para aterrorizar. O acusado, muitas vezes já ostracizado pela comunidade e aterrorizado pela ideia de uma prova mortal, entrava no julgamento com o espírito quebrado. Uma pessoa nervosa tem mais chances de se queimar, de tremer, de parecer culpada. O medo se tornava a própria prova da culpa. Então, era justiça divina ou fraude? Provavelmente, um pouco dos dois. Havia aqueles que acreditavam piamente na intervenção de Deus, mas é impossível ignorar o quanto o sistema era vulnerável à corrupção humana. No fim, o julgamento de Deus muitas vezes acabava sendo apenas o julgamento dos homens, com uma conveniente autorização divina. A pergunta que fica é: quantas pessoas inocentes tiveram suas mãos queimadas para satisfazer a vontade de alguém na terra e não no céu? Quando a culpa do adultério era confirmada, a punição muitas vezes ia além da mutilação ou da morte. Havia algo projetado para ser mais lento e, em certo sentido, mais cruel: a destruição completa da dignidade humana. E uma das formas mais teatrais e brutais de fazer isso era a chamada corrida da vergonha. A cena era chocante e deliberadamente humilhante. Os dois amantes, o homem e a mulher, eram despidos de todas as suas roupas. Em algumas tradições, eles eram amarrados um ao outro, muitas vezes de costas, forçados a enfrentar a vergonha juntos, seus corpos nus se tornando o espetáculo central do dia. A ideia era expor não apenas seus corpos, mas a própria natureza de seu pecado. Então, começava a corrida. Eles eram forçados a correr pelas ruas principais do vilarejo ou da cidade, seguindo um trajeto predefinido que passava pelos pontos mais movimentados, e a comunidade não era uma espectadora passiva. As pessoas saíam de suas casas para se alinhar ao longo do percurso, gritando insultos, xingamentos, jogando lixo, lama, vegetais podres e até excrementos. Era uma onda de ódio coletivo, sancionada pela lei. Esse ritual tinha um propósito claro e simbólico. O crime deles foi cometido em segredo, na privacidade de um quarto. A punição, portanto, tinha que ser o oposto:
espetacularmente pública. A nudez forçada não era apenas para humilhar, era um símbolo poderoso. Era como se a sociedade estivesse expondo a nudez do pecado deles, para que todos vissem, sem filtros e sem disfarces. Era também uma forma de a comunidade se purificar. Ao participar da agressão e da humilhação dos pecadores, era como se os moradores estivessem, simbolicamente, expulsando o mal de seu meio, reafirmando as regras de convivência e a santidade do matrimônio. Ao final da corrida, se os amantes sobrevivessem aos ferimentos e ao esgotamento, não estavam livres. As feridas físicas podiam cicatrizar, mas a marca da vergonha era permanente. Eles se tornavam párias, figuras que carregariam para sempre o estigma daquele dia. É um lembrete sombrio de como a justiça, em certas épocas, se preocupava menos em corrigir um erro e mais em transformar uma pessoa em um aviso. A corrida não era apenas uma punição. Era um ato de apagar a identidade de alguém, deixando apenas a caricatura de um pecador, para assombrar a memória da comunidade. A humilhação na Idade Média não era só visual, silenciosa. Ela tinha um som, um ruído ensurdecedor que rasgava a noite e anunciava que a justiça do povo estava sendo feita. Esse ritual barulhento e teatral, uma espécie de tribunal popular, tinha um nome: Charivari. Imagine a cena. A escuridão de um vilarejo é quebrada não por uma festa, mas por um protesto caótico. A comunidade se reúne, mas em vez de instrumentos musicais, eles carregam panelas, caldeirões, sinos e qualquer objeto de metal que possa produzir um som estridente e desagradável. Era uma serenata às avessas, uma sinfonia da vergonha. O alvo do Charivari eram aqueles que violavam as normas da comunidade, principalmente as que envolviam o casamento. Um viúvo que se casava rápido demais, um homem que apanhava da esposa e, claro, um casal de amantes adúlteros. A multidão barulhenta se postava em frente à casa dos culpados, e o concerto infernal começava, às vezes por noites a fio. O objetivo era claro: tornar a vida deles insuportável e garantir que ninguém no vilarejo ficasse sem saber do seu pecado. Mas o Charivari ia além do barulho. Era um teatro de humilhação. Muitas vezes, os participantes criavam bonecos de palha representando os amantes, chamados de efígies. Esses bonecos eram arrastados pela lama, submetidos a julgamentos falsos e, por fim, queimados em praça pública, numa execução simbólica. Em outras ocasiões, se conseguissem pegar os amantes, podiam forçá-los a desfilar montados de costas num burro, um símbolo de que haviam invertido a ordem natural das coisas. Esse ritual mostrava que a justiça não vinha apenas de cima, do castelo do senhor ou do púlpito da igreja. Ela vinha dos lados, dos próprios vizinhos. Era a comunidade se policiando, reforçando suas próprias regras de um jeito visceral e aterrorizante. Era a prova de que, num mundo pequeno e interligado, a sua reputação não era sua, pertencia a todos. É impressionante pensar no poder dessa justiça popular, que não precisava de leis escritas para condenar alguém à miséria social. O barulho não era só barulho. Era a voz da comunidade transformada em arma, e o som de panelas batendo na escuridão podia ser uma sentença mais definitiva e assustadora do que a palavra de qualquer juiz. Se no vilarejo o adultério era uma tragédia pessoal, no palácio ele tinha o poder de destruir um reino inteiro. Para as nobreza, a infidelidade de uma mulher casada não era apenas um pecado ou uma desonra. Era uma ameaça existencial, o estopim de uma crise que podia levar a guerras civis e a queda de dinastias. Tudo girava em torno de uma questão fundamental: a sucessão. O poder era hereditário, passando de pai para filho. Mas em uma era sem testes de paternidade, como ter certeza de que o herdeiro era legítimo? A única garantia era a fidelidade da rainha ou da nobre. O corpo dela era a prova viva da pureza da linhagem. Ela não era apenas uma esposa, era o cofre que guardava o futuro do reino. Agora, imagine o que acontecia se esse cofre fosse violado. Um rei morre e seu filho assume o trono, mas um boato, mesmo que falso, começa a circular. O novo rei não é filho do antigo monarca. Ele é um bastardo, fruto de um romance secreto da rainha. Imediatamente o reino se torna um barril de pólvora. Primos, tios e outros nobres com uma gota de sangue real se sentiriam no direito de reivindicar a coroa. O reino se dividiria entre os que apoiam o rei bastardo e os que apoiam os pretendentes. O resultado era quase sempre o mesmo: a guerra. Por isso, o adultério de uma rainha era considerado um ato de alta traição. Ela não estava apenas traindo o marido. Estava traindo o reino, colocando em risco a vida de milhares de súditos, ao criar uma instabilidade que poderia durar gerações.
A simples suspeita já era uma arma política poderosa nas mãos dos inimigos do rei. Era a fraqueza perfeita a ser explorada. As punições para a nobreza, quando a traição era descoberta, eram espetaculares e definitivas. Não se tratava apenas de humilhação pública. Tratava-se de eliminar a ameaça. A rainha ou nobre podia ser executada, trancada em um convento para o resto da vida, e qualquer filho suspeito de ser ilegítimo era, na melhor das hipóteses, deserdado e exilado. É vertiginoso pensar que a estabilidade de um país inteiro, as fronteiras de um mapa e o destino de um povo pudessem depender de um segredo guardado nos aposentos reais. O poder era um castelo construído sobre o mais frágil dos alicerces, a confiança em uma única pessoa. Na Idade Média, o casamento de um rei ou de um príncipe não era o final feliz de um conto de fadas, era o início de um delicado jogo diplomático. A união de um casal real era a forma como reinos selavam a paz. Uniam exércitos contra um inimigo em comum e garantiam fronteiras. A noiva, muitas vezes uma princesa de uma terra distante, era a peça central dessa aliança. Uma princesa de Castela, por exemplo, não se casava com o herdeiro da França, apenas para se tornar rainha. Ela era a garantia viva de um tratado. Seu dote não era só ouro e joias, eram soldados, rotas comerciais e a promessa de não agressão. A cama do casal real era simbolicamente o lugar onde a paz entre dois povos era consumada. Agora, o que acontecia quando o adultério entrava nessa equação política? Se o rei arrumava uma amante e humilhava publicamente a rainha estrangeira, ele não estava apenas desonrando sua esposa, estava desrespeitando o acordo feito com o pai dela. Era um insulto diplomático que podia ser respondido com o rompimento de relações, sanções comerciais ou, no mínimo, uma crise de confiança. Mas o cenário se tornava um pesadelo se a rainha fosse a acusada de infidelidade. A traição dela era uma humilhação dupla. Primeiro, para o marido, o rei, que se tornava motivo de chacota em todas as cortes da Europa. Segundo, e talvez mais grave, para a própria família dela. O pai dela, o rei estrangeiro, via a honra de sua casa e de seu reino arrastada na lama. A filha que ele enviou para garantir a paz se tornara a fonte de um escândalo internacional. A reação era quase sempre drástica. O casamento podia ser anulado. O dote, uma fortuna imensa que muitas vezes tinha financiado o reino do marido, tinha que ser devolvido, causando um rombo nos cofres. E a aliança, cuidadosamente construída ao longo de anos de negociação, se desfazia em pó. A desculpa para a guerra estava servida. Um rei ofendido podia usar a desonra de sua filha como o pretexto perfeito para invadir o território do ex-genro. É impressionante pensar que um caso extraconjugal, um segredo de alcova, tinha o poder de desfazer tratados e colocar exércitos inteiros em marcha. As decisões mais íntimas do coração humano podiam redesenhar o mapa político da Europa. A paz entre nações, às vezes, era tão frágil quanto o voto de fidelidade de um único casal. Enquanto a lei e a igreja condenavam o adultério com ferro, fogo e humilhação, uma história de amor proibido varria a Europa, sussurrada em castelos e cantada por trovadores. Uma lenda que oferecia uma visão radicalmente diferente do que significava amar a pessoa errada. Era a história de Tristão e Isolda, a mais poderosa e trágica história de amor da Idade Média. A narrativa começa com o mais puro senso de dever e lealdade. Tristão é o mais valente cavaleiro e amado sobrinho do rei Mark da Cornualha. Sua lealdade ao tio é absoluta. Por isso, é ele quem recebe a perigosa missão de viajar até a Irlanda para buscar a princesa Isolda, a loira, que está prometida em casamento ao seu rei para selar a paz entre os dois reinos. Aqui, o destino entra em cena de forma mágica e cruel. A mãe de Isolda, sabendo que a filha iria para um casamento arranjado, prepara uma poção do amor. Era uma bebida mágica, destinada a ser tomada por Isolda e pelo rei Mark na noite de núpcias, para garantir que um amor eterno e inabalável nascesse entre eles. Mas durante a longa viagem de navio, um descuido acontece. Tristão e Isolda, com sede, bebem a poção por engano. A partir daquele gole, tudo muda. Eles não escolhem se apaixonar. Eles são arremessados um nos braços do outro por uma força maior que eles, um feitiço do qual não podem escapar. Isolda cumpre seu dever e se casa com o rei Mark, mas seu coração e sua alma agora pertencem a Tristão. E Tristão, o cavaleiro exemplar, se vê amando desesperadamente a rainha de seu rei, o homem a quem ele devia tudo. A vida dele se torna um tormento de encontros secretos, mentiras e um medo constante de serem descobertos. O mais importante, no entanto, é que a lenda não os retrata como pecadores vulgares. Eles são vítimas de um destino trágico. São duas pessoas nobres,
presas em uma armadilha de amor e dever, sofrendo com uma culpa que não escolheram carregar. A história nos convida a sentir pena deles, não a condená-los. É por isso que essa lenda foi tão revolucionária. Ela pegou o adultério, visto como um crime sujo, e o transformou em uma tragédia romântica e inevitável. Ela deu ao público medieval algo que a justiça e a religião não ofereciam: compaixão pelos amantes. O amor deles era errado para o mundo, mas parecia certo para os seus corações. A história de Tristão e Isolda deixa uma pergunta no ar, uma que ecoa até hoje. E se o amor for uma lei mais poderosa do que as regras dos homens? A lenda não dá uma resposta fácil, apenas a beleza melancólica de um amor que era grande demais para o mundo em que nasceu. Aqui está a sua maior e mais fascinante contradição da Idade Média. A mesma sociedade que raspava a cabeça das mulheres adúlteras e as forçava a correr nuas pela cidade era a que se reunia ao redor do fogo para ouvir, com os olhos marejados, as histórias desses mesmos amores proibidos. Como pode uma cultura condenar na vida real com tanta brutalidade exatamente aquilo que ela glorificava na arte? A resposta talvez esteja na necessidade de uma válvula de escape. A vida real era o mundo dos casamentos por contrato, dos acordos políticos, da união de terras, não de corações. Era um mundo onde o dever vinha sempre em primeiro lugar, e o desejo, se existisse, era um problema a ser contido. As histórias de amor adúltero, como as de Tristão e Isolda, ou de Lancelot e a rainha Guinevere, ofereciam um refúgio, um universo alternativo. Nesse universo da ficção, a paixão era a força que movia o mundo. O amor verdadeiro, mesmo que trágico, era o protagonista. E os amantes não eram pecadores comuns. Eram os mais belos, os mais nobres, os mais corajosos dos cavaleiros e as mais deslumbrantes das damas. O adultério deles não era apresentado como um ato vulgar, mas como uma tragédia épica, muitas vezes causada por um feitiço ou por um destino do qual não se podia fugir. E isso os livrava, aos olhos da plateia, da culpa mundana. A ficção criava uma distância segura. Ouvir a canção de um trovador sobre um amor proibido permitia que a nobreza, presa em seus casamentos sem afeto, explorasse sentimentos que eram perigosos demais na vida real. Eles podiam sentir o arrepio do romance secreto, a angústia da separação, a beleza do sacrifício, tudo isso sem arriscar a própria pele, a honra da família ou a salvação da alma. Era uma forma segura de sonhar. E enquanto a lei e a igreja desumanizavam a traição, transformando-a em crime e pecado, a arte fazia o oposto. Ela humanizava os amantes. Mostrava seus dilemas, seu sofrimento, sua lealdade dividida entre o dever e o coração. As lendas faziam a pergunta que a justiça não se atrevia a fazer. E se o amor for uma força da natureza, mais poderosa que qualquer regra criada pelos homens? É curioso pensar nisso. A sociedade que punia o ato com a maior severidade era a que mais se encantava com a emoção por trás dele. Talvez, no fundo, sempre tenha sido assim. Uma necessidade humana de seguir as regras, mas de torcer em segredo por aqueles que tiveram a coragem ou a desgraça de quebrá-las por amor. Nos romances e nas lendas, o amor proibido era uma tragédia que pertencia aos amantes. Mas na vida real, a maior e mais duradoura tragédia muitas vezes nascia 9 meses depois. Era a criança, o fruto de um adultério, que chegava ao mundo carregando um peso que não era seu, a culpa de seus pais. Eles eram os bastardos, os filhos da vergonha. Ser um bastardo na Idade Média não era apenas um xingamento, era uma identidade, uma condição legal e social. Desde o primeiro respiro, essa criança estava marcada. Ela era a prova viva e ambulante de um pecado, um lembrete constante de que o 6º mandamento havia sido quebrado. E por isso, ela existia à margem da sociedade, em um limbo entre o mundo da família e o completo desamparo. Legalmente, um bastardo não tinha quase nenhum direito. A regra mais importante da nobreza, a da herança, simplesmente não se aplicava a ele. Ele não podia herdar o nome do pai, as terras da família, nem o título. Estava permanentemente fora da linha de sucessão, o que era a principal razão pela qual o adultério de uma mulher nobre era tão temido. Um bastardo era um beco sem saída na árvore genealógica. O destino de um filho ilegítimo, no entanto, dependia muito de quem eram seus pais. Se fosse o filho de um nobre poderoso com uma amante, ele poderia ter alguma sorte. O pai podia reconhecê-lo, garantir uma boa educação, dar-lhe um cavalo, uma espada e até mesmo encaminhá-lo para a carreira militar ou para a igreja. Era uma forma de cuidar do próprio sangue, mas sempre deixando claro que ele era de segunda classe. Ele podia se tornar um grande cavaleiro ou um bispo,
mas nunca seria o senhor do castelo. Se a mãe fosse a esposa adúltera, a situação da criança era ainda pior. O marido traído podia simplesmente repudiar o filho, negando-lhe qualquer tipo de proteção. Para o mundo, aquela criança era a personificação da desonra de sua mãe e uma ameaça viva à legitimidade da família. Muitas vezes o destino era um convento distante, um orfanato ou, na pior das hipóteses, o abandono completo. No final, eram os inocentes que pagavam o preço mais alto. Uma vida inteira definida não por quem eles eram, mas por como foram concebidos. Era uma sombra que os seguia por toda parte, um lembrete constante de que nasceram de um amor que o mundo decidiu que não deveria ter existido. Nascer bastardo na Idade Média era carregar uma sentença de desvantagem desde o berço, mas a história, como sempre, adora uma reviravolta. E em meio a tantos destinos anônimos e esquecidos, alguns desses filhos da culpa não apenas sobreviveram, como escalaram as muralhas do preconceito e conquistaram um poder que, por direito, nunca seria deles. O que diferenciava esses homens? Geralmente, uma combinação de 3 fatores. Um pai poderoso que, apesar da ilegitimidade, os reconhecia e apoiava, uma ambição de ferro, forjada pela necessidade de provar seu valor a cada momento, e um talento fora do comum, quase sempre no campo de batalha. Eles não podiam contar com o direito de nascença, então contavam com a própria espada e a própria inteligência. O exemplo mais famoso é, sem dúvida, Guilherme, o Conquistador. Seu apelido antes de se tornar rei da Inglaterra não era um segredo. Ele era conhecido em toda a Normandia como Guilherme, o Bastardo. Filho do duque Roberto I com a filha de um curtidor de couro, sua posição era extremamente frágil. Quando seu pai morreu, os outros nobres fizeram de tudo para roubar seu ducado. Mas Guilherme, com uma brutalidade e genialidade militar impressionantes, esmagou seus rivais e em 1066 fez o impensável. Cruzou o Canal da Mancha e conquistou o trono da Inglaterra. O bastardo se tornou rei. Outra figura incrível foi Jean de Dunois, o bastardo de Orleans. Filho ilegítimo de um membro da família real francesa, ele se tornou um dos principais e mais leais comandantes de Joana d'Arc durante a Guerra dos 100 Anos. Enquanto muitos nobres legítimos hesitavam ou traíam a causa, a lealdade e a habilidade de Dunois eram inquestionáveis. Sua genialidade militar era tão grande que a mancha de seu nascimento foi ofuscada pelo brilho de suas vitórias em nome da França. Essas histórias nos mostram que, embora as regras da sociedade fossem rígidas, elas não eram inquebráveis. Um homem com sangue nobre, mesmo que impuro e com um talento excepcional, podia ser útil demais para ser descartado. Ele era uma peça coringa, alguém que devia tudo ao pai que o reconheceu e, por isso, muitas vezes era mais leal do que um filho legítimo cheio de ambições próprias. Fica a reflexão. Será que a própria marca da ilegitimidade não foi o combustível que os impulsionou? A necessidade de provar, todos os dias, que eram dignos, talvez os tenha tornado mais fortes e mais implacáveis do que aqueles que nasceram com tudo garantido. A regra era clara. A esposa, traída em geral, deveria suportar a humilhação em silêncio. A infidelidade do marido era um pecado, sim, mas um problema a ser resolvido entre ele e Deus no confessionário. A ela cabia a resignação. Mas a história é feita das exceções que desafiam as regras. E se uma mulher se recusasse a ficar quieta? A esposa traída tinha um único e arriscado caminho: a corte eclesiástica, o tribunal da igreja. Em teoria, a igreja condenava o adultério como um pecado para ambos, homem e mulher. Se uma esposa pudesse provar que seu marido mantinha uma amante publicamente, causando um escândalo, ou que estava dissipando os bens da família com ela, ela poderia buscar uma reparação. Mas era um ato de coragem monumental, quase um suicídio social. Acusar o marido era desafiar o chefe da família, o senhor de tudo o que ela possuía, incluindo os próprios filhos. O risco era gigantesco. Se ela não conseguisse provar sua acusação de forma irrefutável, poderia ser ela a punida. O marido poderia acusá-la de calúnia, confiná-la em um convento ou simplesmente tornar sua vida dentro de casa um inferno. A comunidade, acostumada com a submissão feminina, provavelmente a veria como uma megera, uma mulher que não conhecia seu lugar. Então, por que ela correria esse risco? Não era apenas por ciúme. Muitas vezes, era uma questão de sobrevivência. A amante de um nobre podia ter muita influência, e uma esposa via o futuro de seus próprios filhos ameaçado. A herança que deveria ser deles podia ser desviada para os filhos bastardos da amante. A acusação, nesse caso, não era apenas vingança. Era um ato de proteção maternal. Ela não podia pedir o divórcio que não existia.
mas em casos extremos, a igreja podia conceder uma separação de corpos e bens. Isso significava que eles continuariam casados aos olhos de Deus, mas não precisariam mais viver juntos. Para a mulher, era uma forma de proteger seu dote, a fortuna que ela trouxe para o casamento e a herança de seus filhos legítimos da influência de uma amante. Quantas conseguiram? Provavelmente poucas. A maioria, sem dúvida, perdia a batalha. Mas o simples fato de que algumas mulheres, sem poder e sem voz, ousaram usar a única ferramenta que tinham, a lei da igreja, para lutar por sua dignidade, é um ato de resistência silencioso e quase esquecido. Não era apenas vingança, era a luta desesperada para não ser apagada. No papel, a lei da igreja parecia oferecer uma pequena janela de esperança para a esposa traída. Mas na prática, essa janela estava quase sempre pregada e fechada, e a justiça raramente ficava do seu lado. Havia uma montanha de obstáculos, legais e sociais, que tornavam a vitória de uma mulher nesses casos quase impossível. Primeiro, havia o peso da prova. Como uma mulher, com acesso limitado ao mundo fora de casa, poderia reunir testemunhas e evidências de um caso secreto? Qualquer um que ousasse testemunhar contra um nobre poderoso estaria arriscando o próprio pescoço. O tribunal exigia provas concretas, não apenas a dor e a suspeita de uma esposa. Provar um adultério masculino era infinitamente mais difícil do que o feminino, onde uma gravidez inesperada podia servir como prova irrefutável. Depois, vinha o tribunal da opinião pública, que era tão ou mais impiedoso que o da igreja. Uma mulher que desafiava publicamente o marido não era vista como uma vítima corajosa. Ela era vista como desordeira, uma fonte de escândalo, uma mulher que não conhecia seu lugar. Em vez de pena e apoio, ela muitas vezes recebia o desprezo da comunidade, que via nela uma ameaça à ordem natural da família. Ela estava lavando a roupa suja em público, e isso era imperdoável. Mas a razão mais profunda para a impotência dela estava no próprio coração da lei medieval. O sistema não foi projetado para proteger os sentimentos ou a dignidade da esposa. Ele foi projetado para proteger a linhagem, a herança e a propriedade do marido. A infidelidade dele, aos olhos da lei, não contaminava a linha de sucessão. Seus filhos bastardos eram um problema moral, mas não uma ameaça legal. Já a infidelidade dela, como vimos, era uma catástrofe que colocava em dúvida toda a herança. Por isso, a lei era tão brutal com a mulher adúltera e tão tolerante com o homem. A justiça não era cega. Ela enxergava com clareza os interesses do poder patriarcal. Os juízes, todos homens, compartilhavam dessa visão. Eles eram produtos da mesma cultura que esperava que a mulher fosse submissa e o homem, o mestre da casa. No fim das contas, a diferença era gritante. A dor dela era um assunto privado, uma infelicidade a ser suportada em silêncio. A honra dele, violada pelo adultério dela, era um assunto público, um crime a ser punido com fúria. E é por isso que, para a mulher traída, buscar justiça era como tentar segurar a água com as mãos. Uma tarefa solitária, frustrante e quase sempre fadada ao fracasso. A imagem é poderosa e assustadora. O cavaleiro medieval, prestes a partir para uma longa cruzada, trancando sua esposa em um intrincado cinto de ferro, levando a única chave consigo. É o símbolo máximo do ciúme, do controle e da garantia de fidelidade forçada. Só que essa cena, que assombra nosso imaginário sobre a Idade Média, tem um grande problema. Ela provavelmente nunca aconteceu. O cinto de castidade, como o conhecemos, é uma das maiores e mais duradouras invenções sobre essa época. A verdade chocante é que quase não existem evidências de que esses aparatos foram realmente usados no período medieval. A maioria dos cintos que hoje estão em museus são, na verdade, falsificações do século XIX, uma era que adorava fantasiar sobre a barbárie dos tempos medievais e criar objetos para ilustrar suas teorias. As primeiras ilustrações e menções a algo parecido aparecem bem no finalzinho da Idade Média, já no Renascimento, por volta do século XV. E muitos historiadores acreditam que, mesmo naquela época, eles eram mais uma piada satírica, uma metáfora sobre o ciúme, do que um item de uso comum. Pense na parte prática. Usar um dispositivo de metal apertado ao corpo por meses ou anos seria uma tortura insuportável, causando feridas, infecções e problemas de higiene gravíssimos. Seria uma sentença de morte lenta e dolorosa, não uma garantia de fidelidade. Então, por que esse mito é tão forte? Porque todos nós temos a imagem do cinto de castidade gravada na mente. Porque ele é um símbolo perfeito, ainda que falso. Ele resume de forma visual e brutal a verdadeira obsessão medieval com o controle do corpo feminino e a pureza da linhagem. O medo do adultério da mulher era tão grande
e as consequências tão severas que a ideia de uma tranca de ferro parece fazer sentido nesse contexto. O cinto de ferro pode ter sido uma fantasia forjada séculos depois, mas a prisão invisível, feita de regras sociais, vigilância constante, ameaças e medo da punição, essa sim, era bem real. E trancava as mulheres de uma forma muito mais eficaz do que qualquer cadeado. Às vezes o mito, mesmo sendo uma mentira, acaba contando a verdade sobre o medo que o inspirou. Se a ideia de um cinto de ferro já é assustadora, a realidade por trás dele é ainda mais surpreendente. O cinto de castidade, como o imaginamos, simplesmente não era uma prática medieval. Desvendar por que essa imagem se tornou um símbolo tão poderoso daquela época é entender a diferença entre a história e a fantasia que criamos sobre ela. Primeiro, vamos aos fatos. Quando historiadores vasculham os milhares de documentos, testamentos, cartas e registros da Idade Média, o cinto de castidade brilha pela sua ausência. Não há leis que o mencionem, nem crônicas que descrevam seu uso, nem manuais médicos que alertem sobre seus perigos. Os poucos exemplos que existem são quase todos posteriores ao período medieval. Agora, vamos pensar na parte prática, na vida real. Um dispositivo de metal, trancado contra o corpo por meses ou anos, o atrito constante causaria feridas terríveis. A falta de higiene levaria a infecções gravíssimas. Não seria um instrumento de controle, mas sim de tortura e morte. Era simplesmente impraticável, um método que mataria a mulher muito antes de garantir sua fidelidade. Então, de onde ele veio? A ideia parece ter surgido no Renascimento, mais como uma piada visual, uma sátira para rir dos maridos excessivamente ciumentos. Mas foi no século XIX que o mito explodiu. A era vitoriana, com sua moralidade rígida, adorava olhar para a Idade das Trevas e imaginar práticas bárbaras. Foi nessa época que muitos dos cintos medievais que vemos em museus foram, na verdade, forjados. O mito do cinto de castidade sobrevive porque ele é um símbolo perfeito para uma verdade muito mais complexa. Ele representa a obsessão real que a sociedade medieval tinha com o controle da fidelidade feminina. A prisão da mulher medieval não era feita de metal, mas de algo muito mais forte. A vigilância constante da comunidade, o medo da humilhação pública, a ameaça da punição divina e a certeza da ruína social. No fim, a Idade Média não precisava de um cadeado de ferro para controlar suas mulheres. As correntes do medo, da honra e da religião eram muito mais apertadas e eficazes. O cinto de castidade é uma lenda, mas a prisão que ele simboliza, essa era assustadoramente real. Enquanto a lei dos homens e a de Deus esmagavam os amantes comuns, havia uma classe de homens que, em teoria, estava acima de qualquer suspeita: o clero. Eram eles que detinham as chaves do céu e do inferno, que pregavam a santidade do matrimônio e que ouviam, no confessionário, os segredos mais íntimos de seus fiéis. Mas, por trás da batina, existia um dos maiores e mais tolerados segredos da Idade Média. A regra do celibato, que se tornou obrigatória para os padres na Alta Idade Média, não era apenas uma questão de pureza espiritual. Era, acima de tudo, uma decisão econômica e política. A Igreja, que estava se tornando uma potência em terras e riquezas, tinha um problema: a herança. Se os padres pudessem se casar e ter filhos legítimos, as propriedades da Igreja poderiam ser divididas entre herdeiros, enfraquecendo seu poder. O celibato garantia que tudo ficasse em família, a grande família da Igreja. Mas uma regra escrita no papel não apaga a natureza humana. E a verdade é que muitos clérigos, de simples padres de vilarejo a bispos e até mesmo papas, tinham suas próprias famílias clandestinas. A parceira do padre não era uma amante qualquer. Muitas vezes ela era a focaria, a mulher que cuidava da casa paroquial, uma espécie de esposa não oficial, conhecida e silenciosamente aceita pela comunidade. E os filhos? Eram a prova viva do segredo. O destino deles era um paradoxo. Eram filhos de um dos homens mais respeitados do vilarejo, mas sua própria existência era a marca de um pecado. Muitas vezes o pai cuidava deles, dava-lhes educação e até usava sua influência para arrumar um bom futuro. A solução para os filhos de bispos e cardeais era criativa e hipócrita: o nepotismo. O filho do bispo era apresentado como um sobrinho talentoso, que, por coincidência, recebia os melhores cargos e benefícios da diocese. Essa era a grande contradição da época. A comunidade que humilhava a camponesa adúltera, muitas vezes, aceitava com um dar de ombros a família secreta do seu padre. Era um pecado, sim, mas um pecado familiar, quase institucionalizado. Era o pecado daqueles que escreviam as regras sobre o pecado. Fica a imagem poderosa.
O mesmo homem que, do altar, condenava um casal de camponeses por um amor proibido, talvez voltasse para casa e beijasse a testa de um filho que, aos olhos da própria igreja, não deveria existir. Era um lembrete constante de que as leis divinas, quando interpretadas pelos homens, podem se dobrar de formas muito convenientes. A Igreja Católica tinha um dilema que colocava sua autoridade em xeque. O que fazer quando o homem que prega contra o pecado da carne é o primeiro a cometê-lo? Como punir a luxúria de seus próprios clérigos sem destruir a imagem de santidade que era a base de todo o seu poder? A última coisa que a Igreja queria era um escândalo. Humilhar um padre em praça pública, como faziam com um camponês, seria um tiro no próprio pé. Seria admitir para o mundo que seus homens santos eram tão falhos quanto qualquer outro, e isso abalaria a fé do povo e o poder da instituição. Por isso, a justiça para os pecados da batina operava de forma muito diferente. Em silêncio, internamente, e muitas vezes com uma tolerância surpreendente. Quando o relacionamento de um padre com sua focaria se tornava discreto demais para ser ignorado ou gerava reclamações da comunidade, a solução mais comum era a transferência. O bispo simplesmente mandava o padre para uma paróquia distante em outra cidade. O problema não era resolvido, era apenas varrido para debaixo de um novo tapete. A comunidade se livrava do padre problemático, e a igreja evitava o escândalo. Se o caso fosse mais grave, ou se o padre fosse reincidente, a punição podia ser a penitência em um mosteiro isolado. Longe dos olhos do público, ele era enviado para uma vida de oração e trabalho forçado, uma forma de prisão espiritual. Para o mundo exterior, era um ato de redenção. Na prática, era uma forma de neutralizar e esconder a fonte do problema. Também havia multas e, em último caso, a deposição, a perda definitiva do cargo sacerdotal, a pena de morte da carreira eclesiástica. Aqui, o duplo padrão da justiça medieval fica escancarado. O pecado era o mesmo, a quebra de um voto sagrado. Mas o status do pecador mudava tudo. Para a esposa de um camponês, a punição era a humilhação, a navalha, a exclusão social. Para o padre, a punição era, na maioria das vezes, uma questão administrativa, resolvida a portas fechadas para proteger a reputação da firma. Era um sistema que protegia a si mesmo, acima de tudo, onde o pecado não era medido pelo ato em si, mas pelo potencial de dano que sua revelação poderia causar à imagem da instituição. A mancha na batina era lavada em segredo, enquanto a mancha no vestido da camponesa era exposta ao sol para que todos vissem. Para a igreja, o casamento era um laço sagrado, um nó que só a morte podia desfazer. Era o sacramento indissolúvel, a promessa feita diante de Deus. Mas para os reis, duques e nobres poderosos da Europa, até mesmo a vontade de Deus parecia ter um preço e uma brecha. Quando um casamento se tornava um fardo político ou pessoal, não havia divórcio. Mas havia a anulação. A anulação era a fuga dos ricos. Não era terminar um casamento. Era declarar que ele, tecnicamente, nunca tinha existido de verdade. Era uma ficção jurídica e religiosa que apagava a união do mapa, como se ela tivesse sido um erro desde o início. E para conseguir essa borracha divina, os nobres tinham duas desculpas favoritas, duas cartas na manga que usavam com maestria. A primeira, e mais popular, era o parentesco. A nobreza europeia era um clube pequeno e fechado, onde todo mundo era primo de alguém. As leis da igreja proibiam o casamento entre parentes próximos, até graus bem distantes. Então, um rei casado há 10 anos, de repente, descobria que sua esposa era sua prima em 4º grau. Com a ajuda de advogados caros e a boa vontade de bispos e papas, muitas vezes comprada com generosas doações, o casamento era anulado por consanguinidade. Era a desculpa perfeita, quase impossível de contestar. A segunda desculpa era mais íntima, humilhante e arriscada: a impotência. Um dos pilares do casamento era a procriação. Se um casamento não pudesse ser consumado, ele não era considerado válido aos olhos da igreja. Provar a impotência do marido era um processo degradante, um espetáculo de vergonha que envolvia testemunhos íntimos e, às vezes, inspeções físicas humilhantes. Era um último recurso, mas uma arma poderosa nas mãos de uma família que queria sua filha de volta, ou de um rei desesperado por um herdeiro que sua esposa não lhe dava. Mas por que passar por toda essa encenação? Muitas vezes, a anulação não era sobre falta de amor, mas sobre política. Um rei precisava de um herdeiro homem, e a rainha só lhe dava filhas. Ou uma nova aliança política se tornava mais vantajosa. E para isso, era preciso uma nova esposa. A anulação era o reset do casamento real.
a ferramenta que permitia aos poderosos se livrarem de uma esposa inconveniente para buscar outra, que servisse melhor aos seus interesses. A anulação era a prova definitiva de que, na Idade Média, existiam duas justiças. Enquanto um camponês estava preso a seu casamento para sempre, a riqueza e o poder podiam tornar o laço mais sagrado surpreendentemente flexível. O casamento era indissolúvel, sim, mas para os poderosos sempre havia um jeito de renegociar os termos do contrato, até mesmo com Deus. Conseguir a anulação de um casamento na Idade Média não era como preencher um formulário. Era uma verdadeira guerra, travada não com espadas, mas com documentos, testemunhas e, principalmente, muito dinheiro. A liberdade tinha um preço, e era um preço que apenas a elite mais poderosa podia pagar. Para um camponês ou um artesão, a ideia de anular um casamento era pura fantasia. O processo era terrivelmente longo e caro. Ele começava no tribunal local da igreja, mas raramente terminava ali. Exigia a contratação de advogados canônicos, que eram especialistas nas complexas leis da igreja, e a apresentação de um dossiê com provas e testemunhos. Era uma batalha jurídica que podia se arrastar por anos, subindo lentamente na hierarquia da igreja. E cada passo dessa jornada custava uma fortuna. Não eram apenas os honorários dos advogados. Eram as taxas dos tribunais, os custos de viagem para as testemunhas, e o mais importante, os presentes e as doações generosas que precisavam ser feitos a bispos, cardeais e outros oficiais influentes para que o caso andasse. Era um sistema onde a justiça era movida a ouro. A decisão final, muitas vezes, estava nas mãos do Papa, em Roma. E o Papa não decidia apenas com base na lei da Igreja, ele decidia com base na política. Anular o casamento do rei da França com uma princesa de Castela não era apenas um assunto de casal. Era um incidente diplomático que podia enfurecer o rei de Castela e desfazer uma aliança crucial. Cada caso era um xadrez de poder, e o Papa precisava calcular cada movimento. É aqui que o abismo entre ricos e pobres se tornava intransponível. Um duque podia oferecer um mosteiro inteiro como doação à igreja. Um rei podia pressionar politicamente, prometendo apoio ao Papa em uma disputa. Um camponês não tinha nada para oferecer. Para ele, ou até que a morte os separe, era literal e inegociável. Sua única esperança era a viuvez. A anulação, portanto, não era um direito, era um artigo de luxo, tão inacessível quanto um castelo ou uma coroa. Era a prova final de que, embora todos fossem iguais perante Deus na teoria, na prática, alguns eram muito mais iguais que outros. A liberdade de recomeçar era um privilégio comprado, não um direito concedido. No início do século XIV, a coroa da França parecia mais forte e estável do que nunca, sob o comando do rei Filipe IV. Conhecido como Filipe, o Belo, por sua aparência, ele era na verdade um monarca implacável e calculista, um verdadeiro rei de ferro. Ele tinha 3 filhos, todos destinados a se tornarem reis, e todos casados com nobres damas. A dinastia Capetingia, que governava a França há séculos, parecia eterna. Mas em 1314, uma bomba explodiu no coração da família real, um escândalo que abalaria a França por décadas. Tudo começou com a filha do rei, Isabel, que era a rainha da Inglaterra. Durante uma visita à corte francesa, ela deu de presente às suas 3 cunhadas, Margarida, Branca e Joana, algumas bolsas de seda bordadas. Meses depois, em outra visita, ela viu, horrorizada, as mesmas bolsas penduradas nos cintos de 2 jovens e belos cavaleiros, os irmãos Daunay. A suspeita era terrível. Isabel contou tudo a seu pai, e o rei de ferro agiu com a frieza e a brutalidade que lhe eram características. Uma investigação foi aberta, e, sob tortura, os cavaleiros confessaram. Eles eram amantes das noras do rei. Margarida e Branca, as esposas dos 2 filhos mais novos de Filipe, mantinham casos com os cavaleiros há anos, em encontros secretos na Torre de Nesle, uma antiga torre de guarda em Paris. A terceira nora, Joana, foi acusada de saber de tudo e acobertar os encontros. A vingança do rei foi um espetáculo de horror. Os cavaleiros Daunay foram torturados e executados da forma mais brutal e pública possível, seus corpos desmembrados para servir de aviso. As princesas, futuras rainhas da França, tiveram suas cabeças raspadas, um símbolo de humilhação máxima. Margarida e Branca foram aprisionadas em fortalezas, em condições terríveis. Margarida morreria em sua cela, possivelmente estrangulada. Joana, por ter uma posição mais poderosa e o apoio de seu marido, foi eventualmente perdoada. O escândalo da Torre de Nesle não foi apenas uma tragédia familiar, foi um terremoto dinástico.
A infidelidade das princesas lançou uma sombra de dúvida sobre a legitimidade de seus filhos. Será que os futuros herdeiros do trono da França eram, na verdade, bastardos? O sangue real, a base de todo o poder, estava agora contaminado pela dúvida. A história é um lembrete terrível de como um segredo de alcova podia abalar os alicerces de um dos reinos mais poderosos da Europa. Um pecado privado, nascido do desejo, se transformou em uma crise pública que ajudou a pavimentar o caminho para um dos conflitos mais sangrentos da história, a Guerra dos 100 Anos. O escândalo da Torre de Nesle foi devastador porque a acusação parecia ter um fundo de verdade. Mas na brutal política medieval, a verdade era muitas vezes um detalhe inconveniente. E a acusação de adultério era uma arma por si só, talvez mais poderosa e suja do que qualquer espada, independentemente de ser verdadeira ou falsa. Imagine que você é um nobre e quer destruir um rival poderoso. Desafiá-lo em campo de batalha é arriscado. Mas há um jeito muito mais sutil e eficaz: atacar a honra dele através da esposa. Você não precisa provar que ela é infiel. Você só precisa plantar a semente da dúvida. Um boato sussurrado na orelha certa, uma carta forjada, um testemunho comprado de um servo. E por que essa tática era tão devastadora? Porque ela atacava o inimigo em dois flancos ao mesmo tempo. Primeiro, a sua honra pessoal. Ele não era mais um líder forte, era um marido traído, um homem incapaz de controlar a própria casa. Segundo, e muito mais grave, atacava a legitimidade de seus herdeiros. Se a esposa era infiel, como saber se o filho que herdaria tudo era realmente dele? A dúvida sobre a linhagem era o veneno que corroía o poder pela raiz. Essa era a genialidade cruel da arma. A defesa era quase impossível. Se o nobre acusado defendesse a esposa com veemência, poderiam dizer que ele era cego de amor ou um tolo. Se a própria mulher se defendesse, sua palavra não valia quase nada. A honra de uma mulher era como um cristal. Uma vez que uma rachadura aparecia, mesmo que fosse só um boato, ela nunca mais voltaria a ser a mesma aos olhos do mundo. A mancha ficava. Nesse jogo de poder, a mulher raramente era a jogadora. Ela era o tabuleiro. Sua reputação, sua honra e seu corpo se tornavam um campo de batalha onde homens poderosos lutavam por terras, títulos e influência. A acusação de adultério era a forma mais barata e eficiente de neutralizar um adversário político sem derramar uma gota de sangue. Era uma guerra travada com sussurros, e a vítima colateral era sempre a mulher. No final, a suspeita de infidelidade raramente era sobre moralidade, pecado ou amor. Era sobre poder. Era a prova de que, para destruir um inimigo, às vezes a maneira mais eficaz não era atacar o homem, mas sim a reputação da mulher ao lado dele. Uma arma silenciosa, mas que podia derrubar reinos. Para a mulher adúltera, a morte nem sempre era a pior sentença. Havia punições pensadas para serem mais lentas, para durarem uma vida inteira de vergonha. A justiça medieval às vezes não queria um corpo morto, queria um exemplo vivo. E para isso, ela usava o próprio corpo da mulher como uma tela para escrever sua condenação. Entre as punições mais cruéis e visualmente chocantes estava a mutilação do nariz. Em algumas tradições legais, especialmente aquelas com influência germânica, a mulher considerada culpada de adultério tinha a ponta do nariz cortada. Não se tratava apenas de causar dor. O objetivo era desfigurar, roubar a beleza e marcar aquela mulher para sempre com um sinal físico e indelével de sua traição. Pense no impacto disso. A punição era no rosto, a parte mais pública do corpo. Impossível de esconder sob as roupas. Em uma sociedade onde a beleza de uma mulher era considerada parte de seu valor e sua honra, um bem precioso da família, cortar seu nariz era uma forma de destruí-la socialmente. Era uma mensagem brutal. Ela não era mais digna de ser desejada, nem de ser respeitada. Essa prática revela a lógica da justiça daquela época. O corpo do criminoso devia pagar pelo crime. E o crime da mulher adúltera, aos olhos da lei, era um crime contra a propriedade e a honra do marido. Ela era a propriedade danificada, e a mutilação era a marca dessa violação. Um aviso para outros homens não se aproximarem e para outras mulheres não cometerem o mesmo erro. A mulher que sofria essa punição se tornava um fantasma social. Cada vez que ela saía de casa, cada vez que alguém olhava para ela, seu crime era recontado sem que uma única palavra fosse dita. Ela se transformava em uma lição ambulante, um monumento à vergonha. Seus filhos, se os tivesse, também carregariam o estigma de ter uma mãe marcada. É difícil para nós imaginarmos uma justiça tão física que usa o próprio corpo como um outdoor para a vergonha. A cicatriz no rosto era mais do que uma punição.
Era a reescrita da identidade de uma pessoa, condenada a ser, para sempre, nada mais do que o seu erro. Era uma vida que continuava, mas uma identidade que havia sido assassinada. Se a punição da mulher era escrita em seu rosto, uma cicatriz para o mundo ver, a punição do amante homem era direcionada à própria raiz do seu crime. A justiça medieval, em sua lógica brutal, mirava no instrumento da ofensa. E para o homem que se deitava com a esposa de outro, a pena podia ser a mais terrível e simbólica de todas: a castração. Essa punição, que nos soa como algo saído de um pesadelo, não era apenas um ato de fúria cega. Ela tinha uma lógica fria e calculista, baseada na forma como a sociedade via o casamento e a propriedade. Aos olhos da lei, a esposa era, de muitas maneiras, uma propriedade do marido. A fidelidade dela garantia a pureza da linhagem dele. O homem que cometia adultério com ela não estava apenas pecando, estava invadindo a propriedade alheia, roubando a honra do outro e ameaçando a ordem de sua casa. A castração era a resposta direta e terrível a essa invasão. Era a lógica da lei do talião, olho por olho, dente por dente, aplicada ao crime sexual. O corpo do amante era permanentemente desarmado, sua virilidade aniquilada. A punição não apenas o impedia de cometer o mesmo crime novamente, mas também o destruía como homem em uma sociedade que valorizava a força e a capacidade de gerar herdeiros. Ele se tornava uma figura marginalizada, um eunuco, um homem que não era mais homem. Muitas vezes, essa punição nem passava por um tribunal formal. Assim como o marido traído tinha, em alguns lugares, o direito de matar os amantes em flagrante, ele também podia exercer o direito de mutilar o rival. Era uma justiça privada, imediata e violenta, sancionada pelo costume e pela lei. O ato de castrar o amante era uma forma de o marido reafirmar seu domínio e restaurar sua honra manchada. Para o amante, era uma sentença pior do que a morte. Ele era condenado a viver com a marca de sua transgressão, uma marca que o excluía da vida social, do casamento e da possibilidade de ter sua própria família. Sua linhagem morria com ele. Era a punição final para o homem que ousou interferir na linhagem de outro. A brutalidade da castração revela o que realmente estava em jogo. Não era sobre amor ou traição, mas sobre poder e posse. O corpo da mulher era um território a ser guardado, e o corpo do homem que ousava invadi-lo era, então, despojado da própria ferramenta que o definia como uma ameaça. A humilhação, a mutilação e o exílio eram destinos terríveis, mas para a mulher adúltera na Idade Média, o fim da linha, a punição máxima, era a pena de morte. E a forma como ela era executada muitas vezes tinha uma simbologia poderosa e cruel, como se a própria natureza devesse participar da punição do pecado. Em muitas regiões da Europa, especialmente naquelas de tradição germânica, a pena para a mulher adúltera era ser afogada. A lógica por trás disso era profundamente simbólica. A água era vista como um elemento de pureza. Ao jogar a mulher no rio ou no lago, a comunidade estava, de certa forma, tentando se limpar do pecado dela, entregando seu corpo impuro para ser lavado e purificado pela água. A morte por afogamento era um batismo macabro, uma purificação forçada que só terminava com a vida. Em outros lugares, a pena podia ser ainda mais sufocante e lenta, ser enterrada viva. O ritual era assustador. Uma cova era aberta, e a mulher, muitas vezes amarrada, era colocada dentro. A terra era jogada sobre ela até que ela desaparecesse completamente, engolida pelo solo. A simbologia aqui também era forte. Era como se a terra, a mãe terra, estivesse reclamando para si aquele corpo que gerou vida de forma ilegítima, devolvendo-a ao nada de onde veio. Era uma morte silenciosa na escuridão, uma negação completa de sua existência. O mais assustador é que, em muitas dessas leis antigas, o poder de decidir esse destino estava nas mãos de um único homem, o marido traído. Ele era a vítima, o juiz e, às vezes, o próprio carrasco. A lei lhe dava o direito de condenar a própria esposa à morte, muitas vezes sem a necessidade de um julgamento formal. A honra dele, uma vez manchada, só poderia ser restaurada com o sangue dela. A morte dela não era apenas uma vingança pessoal, era um ato de restauração da ordem. Era a comunidade assistindo à eliminação física daquele que ameaçou a estabilidade da família, a base de tudo. Era a prova final de que, em um mundo obcecado pela linhagem, a vida de uma mulher que ousou desviar do caminho valia muito pouco. Sua morte era a mensagem, escrita com a crueldade de uma época que via o corpo feminino como um território a ser controlado e a vida como algo que podia ser tirado para lavar a honra de um homem. Imagine a cena. Um nobre medieval, voltando de uma caçada mais cedo,
Encontra a porta de seus aposentos trancada por dentro. A suspeita e a fúria sobem à sua cabeça. Ele arromba a porta e se depara com a imagem que era o pesadelo de todo homem de sua posição. Sua esposa nos braços de outro homem. Nesse instante, a lei dos homens abriu uma exceção terrível. Em muitas partes da Europa, se o marido, cego pela ira justa daquele momento, matasse os dois amantes ali mesmo, no ato, ele poderia ser legalmente perdoado. Não era um direito de matar, mas uma suspensão da pena. A lei reconhecia que a violação da honra era tão profunda que a reação violenta era, se não justificável, ao menos compreensível. Por um breve e sangrento momento, o marido se tornava o juiz, o júri e o carrasco. Não era considerado um assassinato a sangue frio, mas um crime passional, cometido no calor da descoberta. A própria cena do flagrante era a prova e a justificativa. Os corpos dos amantes no leito conjugal eram o testemunho silencioso que dispensava um tribunal. A honra, manchada pela traição, era simbolicamente lavada com o sangue dos culpados. Aqui, o abismo da desigualdade se mostrava em sua forma mais brutal. Esse direito era uma via de mão única. Se uma esposa encontrasse o marido com uma amante e, em um ato de fúria ou desespero, os matasse, a lei não teria a mesma compreensão. Ela seria julgada por assassinato sem atenuantes. A honra a ser defendida era a do homem, o chefe da família, o dono da propriedade que incluía sua esposa. A honra dela era secundária, sua dor, irrelevante para a lei. Essa prática revela o que estava no centro da justiça medieval. Não era sobre o ato em si, mas sobre a violação da ordem. O adultério feminino era uma ameaça à propriedade e à linhagem, e a resposta tinha que ser imediata e definitiva. A justiça não era um processo lento de fatos e argumentos. Era uma performance de poder, violenta e final. É um pensamento sombrio, o de que a lei podia simplesmente se afastar e permitir que a fúria de um homem tivesse o poder de apagar duas vidas. Nesses momentos, a justiça não buscava a verdade, mas a restauração do orgulho ferido. E o valor da vida humana, às vezes, pesava muito menos na balança do que a honra de um homem. As punições para o adultério medieval não eram apenas escritas na pele com navalhas e chamas. Em Portugal, a justiça encontrou uma forma de esculpir a vergonha na própria pedra da casa da mulher acusada, uma punição arquitetônica única e curiosa, as chamadas janelas de bordel. Essa prática estava prevista nas Ordenações Afonsinas, um dos primeiros e mais importantes códigos de leis de Portugal. A regra era surpreendente. Se um homem casado encontrasse sua esposa em adultério e, por qualquer motivo, não matasse os dois amantes no ato, ele era obrigado a levar o caso ao juiz. A punição para a mulher era, então, transformada em uma marca permanente em sua casa. A lei determinava que a casa onde a mulher morava deveria ter suas janelas modificadas. Elas deveriam ser transformadas em janelas de rótula, um tipo específico de janela projetada para fora, com treliças de madeira, que era comumente associada aos bordéis da época. Em essência, a lei forçava a casa da família a se parecer com um prostíbulo. A simbologia era brutal e direta. A mulher adúltera, aos olhos da comunidade, havia se tornado uma mulher pública e sua casa um lugar público. A janela de bordel era um anúncio silencioso e eterno para todos que passavam. Aqui mora uma mulher infiel. A residência da família, que deveria ser o símbolo da honra e do recato, se tornava um monumento à sua vergonha. Mas a parte mais intrigante dessa lei é que ela também era uma punição para o marido. Ao não lavar sua honra com o sangue da esposa e do amante, ele era visto como um homem fraco, que falhou em seu dever. A lei, então, o punia forçando-o a viver, junto com seus filhos, em uma casa marcada pela infâmia. A desonra dele era exposta publicamente, todos os dias, na fachada de sua própria casa. É uma lógica perversa e fascinante. Uma punição que não atingia apenas a culpada, mas toda a sua família, transformando o lar em uma prisão de vergonha. A casa, que deveria ser o refúgio, se tornava o outdoor do pecado. E a janela, que deveria trazer luz, se tornava a marca sombria de uma família cuja honra havia sido quebrada, não apenas pela traição, mas pela clemência. A morte física nem sempre era a sentença final para uma nobre adúltera. Havia uma punição mais silenciosa, mais civilizada, e para uma mulher de poder talvez ainda mais cruel, a reclusão perpétua. O destino era um lugar que, para muitas, era sinônimo de salvação e paz, mas que, para ela, se tornava uma prisão com muros sagrados, o convento. Quando o escândalo de uma traição na alta nobreza era grande demais para ser ignorado, mas a execução da mulher era politicamente inconveniente. Afinal,
Ela era filha de outra família poderosa. O convento se tornava a solução perfeita. Era uma forma elegante e profundamente hipócrita de se livrar do problema. A mulher não estava sendo punida, estava sendo enviada para rezar por seus pecados pelo resto da vida. Era uma morte civil, uma forma de apagar a mulher do mundo sem o derramamento de sangue. A transformação era um ritual de apagamento. A nobre era despida de suas roupas de seda e de suas joias. Sua cabeça, como a das adúlteras comuns, era raspada, um ato final de humilhação antes de ser coberta pelo véu de freira. Seu nome de família, seu título de condessa ou duquesa, tudo isso morria na porta do convento. A partir daquele momento, ela era apenas irmã, mais uma entre as muitas que viviam em silêncio e obediência. A vida ali dentro não era uma masmorra escura, mas a perda de liberdade era absoluta. Era uma morte em vida. Ela estava viva, mas morta para o mundo exterior. Não veria mais seus filhos crescerem, não participaria mais da vida da corte, não teria mais nenhuma agência sobre seu próprio destino. Os muros do convento, construídos para proteger as servas de Deus do mundo, se tornavam as paredes de sua tumba. Para o marido e para a família dela, era a solução ideal. A honra era salva, o escândalo era contido. O marido, com a esposa efetivamente fora de cena, podia muitas vezes peticionar por uma anulação e se casar novamente, garantindo a continuidade de sua linhagem. A mulher se tornava um fantasma, uma história inconveniente que todos preferiam esquecer. É uma ironia sombria. O lugar da devoção se transformava na mais segura das prisões. A busca pela salvação da alma se tornava a condenação de uma vida. Era uma forma de assassinar uma mulher sem sujar as mãos de sangue, apagando não apenas sua liberdade, mas sua própria identidade e sua história. As leis brutais, as punições na fogueira e os julgamentos de Deus podem parecer um mundo distante, uma brutalidade que deixamos para trás nos livros de história. Mas o legado da visão medieval sobre o adultério é muito mais profundo e persistente do que imaginamos. As sombras daquela época ainda se estendem sobre a forma como pensamos sobre amor, culpa e fidelidade até hoje. A ideia mais poderosa que herdamos é, sem dúvida, o duplo padrão. A noção de que a infidelidade do homem é um deslize, uma fraqueza da carne, enquanto a da mulher é uma traição de caráter, uma mancha quase indelével não nasceu ontem. Ela é a filha direta da obsessão medieval pela linhagem, onde a traição dela ameaçava a ordem e a dele não. As punições não são mais as mesmas, mas o peso diferente do julgamento social ainda ecoa. E a nossa própria ideia de casamento romântico, ela também é, de certa forma, uma reação ao modelo medieval. Naquela época, o casamento era um contrato e o amor, quando existia, era frequentemente encontrado fora dele, nas histórias idealizadas do amor cortês. Com o tempo, essa fantasia do amor verdadeiro e exclusivo se tornou tão poderosa que nós a trouxemos para dentro do casamento. A nossa expectativa moderna de que o amor deve ser a base de tudo é a vitória final dos trovadores sobre os contratos feudais. A igreja medieval transformou o adultério de uma quebra de contrato em um pecado mortal que manchava a alma. Essa carga de culpa não desapareceu com o fim da Idade Média. Ela se infiltrou em nossa cultura, se transformando na culpa psicológica e na vergonha moral que associamos à infidelidade hoje, mesmo em uma sociedade muito mais secular. O conceito de que a traição é uma falha moral profunda que destrói não só a confiança, mas a própria alma de uma relação, é um fantasma daquele tempo. As corridas da vergonha e as mutilações acabaram, mas a ideia de que o corpo da mulher é um campo de batalha para a honra masculina ainda sobrevive em cantos sombrios do mundo. A obsessão com a virgindade, o controle sobre a sexualidade feminina e os crimes de honra são ecos diretos e terríveis de uma mentalidade que via o corpo da mulher como propriedade. Talvez o legado mais sombrio seja a própria complexidade que essa história nos deixou. O adultério deixou de ser apenas um ato para se tornar um drama carregado de séculos de significados sobre poder, posse, pecado e amor. As punições podem ter mudado, mas as perguntas que a Idade Média nos fez sobre o que significam o desejo e o dever, essas ainda nos assombram na calada da noite. As fogueiras se apagaram e as leis que permitiam a um marido matar a esposa infiel foram, felizmente, enterradas nos livros de história. Mas o fantasma da Idade Média, com seu julgamento implacável, ainda caminha entre nós. A dupla moral, o peso diferente que colocamos na infidelidade do homem e da mulher, é a herança mais persistente e venenosa daquela época. Pense na linguagem. Um homem que trai é muitas vezes visto como um conquistador, um garanhão, ou sua atitude é minimizada com um homem é assim mesmo. A culpa dele é frequentemente diluída. Agora,
Pense na mulher que trai. As palavras usadas para descrevê-la são quase sempre mais cruéis, mais definitivas, atacando diretamente seu caráter e sua moral. A razão medieval para essa diferença, o medo de um bastardo no trono, desapareceu. Mas o hábito de julgar a mulher com mais severidade, esse ficou como um eco teimoso. A punição também mudou de cara, mas não de alma. A praça do vilarejo foi substituída pelas redes sociais, mas o linchamento público continua. A corrida da vergonha hoje é feita com posts, comentários e o compartilhamento de imagens íntimas. A reputação de uma mulher, mesmo em 2024, ainda é vista como algo muito mais frágil, mais fácil de ser destruída. O homem muitas vezes sai como o coitado, a vítima. A mulher como a destruidora de lares, a vilã da história. Essa mentalidade vai além do adultério. Ela contamina a forma como a sociedade ainda se sente no direito de policiar e julgar a vida sexual da mulher de um jeito que nunca faria com a do homem. É um controle que não precisa mais de navalhas ou fogueiras. Ele usa a arma da vergonha, do boato e da exclusão social. Ferramentas que a Idade Média aperfeiçoou com maestria. É claro que o mundo mudou, e muito. Mas é impossível negar que, no tribunal silencioso de nossas opiniões, a sombra daquele cavaleiro ciumento e daquele padre acusador ainda paira sobre nós. Talvez a maior lição que essa viagem ao passado nos deixa é um convite para olharmos para os nossos próprios julgamentos. Quantos deles são, na verdade, apenas velhas regras medievais vestidas com uma nova roupa?